editar. Esse projeto maravilhoso que a gente fez na aula passada. De piscar o LED. Beleza? Então, quando vocês entram ali no projeto que já está salvo, ele vai salvar tanto a estrutura de hardware aqui, né? Que no nosso caso foi o Arduino resistor e o LED. E ele vai salvar o código. Então, se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que vai estar um outro código, porque eu mexi nesse código. Né? Errei. Mas não tem problema. Então, era para estar um outro código aqui. Que era o código da aula passada. Mas não se preocupe, a gente faz tudo de novo, para ter certeza que a gente aprendeu aqui. Beleza? Então, provavelmente o código de vocês vai estar aí. O meu eu apaguei aqui para a gente relembrar o que a gente tinha visto lá na aula passada. Tá certo? Então, o que a gente tinha visto lá a princípio era para fazer um LED piscar, né? Então a gente viu a parte de controle da porta, né? Para a gente poder definir o sentido da porta, que isso é obrigatório fazer. A gente tem que definir se a porta é uma entrada ou se uma porta ela é uma saída, certo? Lembrando que a gente colocou esse LED aqui na porta 11 e a gente também tem um LED aqui na porta 13, certo? Então a gente poderia trabalhar com as duas. Então a gente tem lá o nosso void setup, lembrando que o void setup ele é uma função obrigatória que vai rodar uma única vez dentro do nosso projeto. Então ela é a primeira a ser chamada, é executada uma única vez. E a gente também vai ter a outra função lá que é a void loop. Essa função ela é a nossa função que é chamada por segundo, mas ela é infinita. Então, toda vez que ela termina, obrigatoriamente, o que vai acontecer é que ela vai reinicializar. Beleza? Então, a setup é chamada primeiro e a loop é chamada na sequência. E daí a loop ela é uma função infinita. Beleza? Lá em programação, vocês ainda não viram provavelmente a questão das funções aqui, mas lá em linguagem C padrão, a gente tem uma única função que é a nossa main. Né? Aqui no Arduino, como eu comentei com vocês, por ser uma linguagem um pouquinho modificada, que é baseada no C, mas que é modificada, a gente tem essas duas funções, setup e loop. Tá certo? Vamos ver se vocês lembram ainda para que a gente faz em cada uma delas, né? Já comentei que essa aqui vai ser chamada primeiro e vai ser executada uma vez só, e a loop vai ser chamada na sequência. O que normalmente a gente vai colocar dentro da função setup ali? O que a gente vai colocar de código dentro da função setup? Me contem aí, se vocês ainda lembram. Output. Faz sentido isso que você falou, Pedro. O mais correto seria você falar assim, ali a gente vai colocar o direcionamento do pino. Beleza? Porque não necessariamente o pino precisa ser uma saída, ele pode ser uma entrada. A gente ainda não fez entrada, vamos fazer hoje. Mas eu posso ter entradas ali. Então a gente tem o direcionamento do pino. Beleza? Como que a gente direciona o pino? In mode. Ok? Então a gente usa essa função ali, pin mode, e a gente tem que passar dois parâmetros para ela. O primeiro parâmetro, se vocês lembram, é um inteiro pino, né? Então, é um valor inteiro que vai determinar qual que é o pino que a gente quer trabalhar. E a segunda vai ser um bool de estado, ou de direcionamento. Beleza? Então, a primeira aqui a gente passa o pino que a gente quer trabalhar, e na segunda a gente passa o direcionamento aqui, que vai ser ou input ou output aqui no caso, tá? Então eu só posso colocar esses dois valores. Se eu quero que ele seja uma saída, eu coloco output, se eu quero que ele seja uma entrada, eu coloco um input. Então vamos pegar esse LED que está aqui, ó, que está no pino 11, então vamos colocar aqui 11 e vamos colocar output. Justamente porque, lembrando lá da aula passada, o LED ele é um atuador.
Então, o nosso controlador que vai mandar uma informação para o LED. Então, o controlador, ele tem a capacidade de informar ou dar uma informação para o LED, né? Ele que vai mandar um sinal para o LED. Então, no caso, esse pino vai ser uma saída. Então, toda vez que a gente quer mandar informação do controlador para o elemento, é saída. Quando a gente quiser ler uma informação, aí sim vai ser uma entrada, que daí, no caso, seria um botão, por exemplo. Beleza? Então, assim a gente faz o nosso direcionamento, tá? Feito o direcionamento, aqui dentro do loop, o que a gente vai fazer dentro do loop? O que vem de código dentro do loop? Vê lá, vocês lembram. Digital write, ok. Vai o digital write que vai justamente servir ali para a gente controlar, né? Então, dentro do loop, a gente vai colocar toda a nossa lógica de programação, toda a nossa lógica do que a gente quer que o sistema execute. Beleza? Então, o exemplo que a gente tinha feito lá era o LED piscar, né? Então, a gente tinha a digital write, né? Para escrever digitalmente no nosso pino. Então, ela serve justamente para que a gente coloque um valor no pino. Então, ela também recebe dois parâmetros aqui. O primeiro é inteiro pino e o segundo, no caso, também bool estado, que daí a gente vai dizer se esse pino ele vai estar em nível lógico alto ou em nível lógico baixo. Beleza? Então, o primeiro parâmetro que eu passo é o pino, o segundo parâmetro que eu passo é se eu quero esse pino em nível lógico alto ou em nível lógico baixo. Então, vou passar aqui pino 11 e vou passar aqui que eu quero que ele inicie ligado. Beleza? Então, coloquei ali o digital write ligado. O que mais que eu tenho que fazer aqui para fazer esse LED piscar? Obrigatoriamente vou ter que colocar um digital write low, certo? Também vou ter que fazer isso, mas antes eu vou ter que pôr um delay, exatamente como o Raul colocou ali. Por que a gente tem que pôr o delay? Porque o nosso sistema ali, ele é muito rápido, a gente pode considerar que ele tende a ser instantâneo para executar cada instrução dessa. Então, se eu simplesmente ligar e desligar, eu vou ver o LED 100% aceso, como a gente tinha feito lá na aula passada. Beleza? Então, aqui no caso, a gente sempre vai usar o delay, lembrando que essa função delay aqui, ela vai receber um único parâmetro inteiro em milissegundos. A gente vai colocar aqui quantos milissegundos que a gente quer ter de delay. Então, vou colocar como exemplo o 1000. Então, 1000 milissegundos que é equivalente a 1 segundo, certo? Coloco outro digital write. Agora vou usar o pino 11 e low. Então, vamos apagar o pino aqui. Ou, melhor dizendo, apagar o LED, né? Colocar nível lógico baixo no pino. Por último, colocar mais um delay. Beleza, voltamos ali a princípio para o código que a gente tinha na aula anterior. Então, esse código que pisca o LED. Então, olha lá que incrível. LED piscando. Beleza? Então, tá aí o nosso LED piscando na tela. Vocês conseguem ver bem aí? Tá meio fraquinho, mas acho que dá para enxergar. Sim? Ah, então fechou. Então, beleza. Então, por enquanto, a gente tem aqui o nosso LED piscando. Agora que a gente voltou para esse nosso código do LED piscando, a gente vai começar a incrementar um pouquinho nosso sistema, nossa lógica, tá? Então, a gente já viu aqui o pin mode, o digital write, delay, né? As nossas funções aqui. Então, agora a gente vai começar a incrementar e a gente vai ver agora o digital read e o if, beleza? Então, lembram lá que eu comentei com vocês do if, que era aquela estrutura de decisão. Então, agora a gente vai pegar e vai tentar incrementar essa estrutura de decisão aqui para o nosso sistema, tá certo? Como que a gente vai fazer isso? Qual que vai ser a ideia do nosso projeto agora? A gente vai querer pegar esse projeto onde o LED está piscando, tá?
e a gente vai incrementar ele. A gente vai colocar um botão, ok? Aonde, quando eu pressionar esse botão, o LED vai acender. Quando eu despressionar o botão, o LED vai apagar. Então a gente vai colocar um botão agora, e o botão que vai controlar aquele elemento atuador ali, tá certo? Então a gente vai incrementar um pouquinho mais, vai colocar um novo componente. Então, vamos primeiro aqui para a simulação, ok? E vamos primeiro aqui para a parte de montagem, tá certo? Então a gente vai vir aqui para a parte de montagem primeiro, para que a gente possa incrementar esse nosso botão. Então se a gente olhar aqui nos componentes, lembrando que todos os componentes ficam aqui à direita, tá? Então a gente pode vir aqui e dar uma olhadinha geral nos nossos componentes, beleza? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a gente tem aqui este segundo elemento aqui, na segunda linha, é o nosso botão. Então, esse carinha aqui é um switch. Ele é um dispositivo que a gente pode pressionar, ele vai passar corrente, a gente pode despressionar, ele vai parar de passar corrente. Então, ele funciona como uma chave aberta e chave fechada, ok? Lá em circuito, vocês já viram a questão de a gente montar um circuito, né? A gente precisa de gerador, precisa de condutores e precisa de carga. O botão, ele funciona como uma chave. Então, a gente tem a capacidade de colocar ele no meio do condutor para justamente fazer com que eu tenha um momento de abertura e de fechamento. Então, posso controlar a passagem de corrente. Então, com o nosso botão ali, a gente controla se vai ou não passar a corrente por uma determinada carga. Beleza? É tipo um interruptor que a gente tem. Ok? Então, esse carinha aqui, a gente vai querer colocar ele aqui dentro do nosso projeto. Então, eu cliquei nele com o nosso botão esquerdo e puxei ele aqui para o projeto. Beleza? Então, ele está aqui nesse momento. Porém, contudo, entretanto, todavia, se a gente olhar, a gente vai ver que ele tem aqui 4 terminais. Beleza? E o ideal não é que esses terminais eles fiquem voando aqui na nossa tela. Ou que a gente faça essa montagem que nem eu fiz aqui com o LED. Essa montagem voadora que a gente chama. Isso aqui a gente chama de aranha, tá? Que fica voando. Então a gente não gosta desse tipo de montagem. Então não, a princípio eu não deveria vir aqui só ligar os pinos aqui no nosso Arduino aleatoriamente, né? Porque senão isso aqui vira um grande de um chacho, beleza? Então a gente tem que fazer corretamente essa montagem. Como que a gente vai fazer corretamente essa montagem? Além de eu puxar o botão, a gente também vai puxar esse outro equipamento aqui, que está descrito como placa de ensaio pequeno. Então, vocês estão aqui nos componentes básicos, beleza? Descendo um pouquinho, né, na quinta linha, do lado da bateria, vocês vão achar essa placa de ensaio pequena, beleza? Então a gente vai pegar e vai trazer essa placa de ensaio pequena aqui para o nosso circuito, para a nossa montagem, beleza? Vou deixar o Arduino e a nossa placa uma do lado da outra. Essa plaquinha aqui, a gente dá o nome dela de matriz de contato ou protoboard, ok? Então a gente chama esse cara aqui de matriz de contato ou protoboard. Para que ele serve? Ele serve para que a gente possa posicionar os nossos componentes nessa placa. Então, para que eu consiga pegar e montar um circuito da forma correta, né? Vamos pegar aqui o que eu acabei de fazer como exemplo, né? Eu coloquei o LED aqui. Então, se eu fosse fisicamente mostrar para vocês esse Arduino com esse LED ligado nele, seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Seria uma parada assim. Vejam a câmera aí, fazendo favor. Seria tipo o Arduino aqui, né? E uns fios pendurados no Arduino. Seria uma parada dessa, assim. E o LED aqui na pontinha do Arduino. Isso aqui é um chacho, eu não devo fazer isso aqui. Beleza?
Então, eu não poderia fisicamente, a princípio, fazer esse tipo de montagem. O que eu vou usar, então? Eu vou usar esta protoboard, que é o que eu acabei de puxar ali no nosso sistema. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma base para que eu possa colocar os meus componentes. Então, essa protoboard, ela nada mais é do que um equipamento de prototipação, aonde a gente pode vir aqui e encaixar os nossos componentes dentro desta placa para que seja mais fácil de eu fazer a montagem e para que eu tenha um apoio nos componentes. Então isso aqui serviria como uma placa para a gente. Em vez de a gente ter que montar uma placa mesmo de circuito, que não é tão trivial, a gente vai ver posteriormente isso aí, mas não é tão trivial, a gente usa aquela placa ali, que já é uma placa pronta, né, para que a gente possa prototipar. Então a gente tem a capacidade de colocar os componentes nos lugares certos. Caso a gente queira fazer alguma alteração, a gente vai lá e faz de uma forma simples. Então essa placa ali, ela é uma placa de prototipação, ok? Ela serve para que a gente possa testar os nossos dispositivos, os nossos circuitos, tá certo? Então esta protoboard aqui, que vocês estão vendo nesse momento, é a mesma coisa que eu acabei de mostrar ali para vocês na câmera, tá? É uma placa, é um elemento de prototipação onde eu vou encaixando os meus componentes, tá certo? Então, em vez de deixar eles no ar, voando, eu sempre vou colocar eles numa placa para que eles tenham apoio e eu tenha mais facilidade para fazer as minhas montagens, tá certo? Então, a gente vai usar essa placa aqui, essa protoboard, tá ok? Aqui no Tinkercad aparece como placa de ensaio pequeno, placa de ensaio grande. A gente sabe que o nome dela é protoboard, beleza? E deixa eu explicar para vocês como que essa protoboard funciona, né? Aqui, vocês nesse momento estão vendo um monte de furinho só, né? Então, aqui vocês estão vendo um monte de furinho com umas letras, uns números na lateral aqui, né? Então, a princípio, nada demais. Mas como que a protoboard funciona? Né? Para que vocês entendam. Ela é, na verdade, um dispositivo aonde a gente consegue desenvolver os circuitos. Então, embaixo dela, né, onde a gente não enxerga, a gente tem contatos de cobre. Então, ela serve como uma grande matriz de contato mesmo. Ela tem vários contatos de cobre por baixo dela, para que eu possa colocar os meus componentes e esses componentes eles possam ter contato pela protoboard, ou seja, pelo cobre que está embutido na protoboard, na parte inferior dela, ok? Então, se a gente for analisar a nossa protoboard, ela vai ter um conjunto de pontos que são curto-circuitados. Então, cada conjunto de pontos da minha protoboard é curto-circuitado justamente por causa desse contato de cobre que fica na parte inferior, ok? E como que é feito a curto-circuitagem aqui dos pontos? Esses curtos-circuitos, eles são feitos de forma de linha. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que existe uma numeração aqui do lado, certo? Então, toda essa linha que está numerado de 1 é curto-circuitada. Tanto que se a gente coloca o mouse aqui, vocês podem ver que todos os 5 pontos, eles vão acabar ficando coloridos ao mesmo tempo. Para indicar que esses 5 pontos aqui, o A1, B1, C1, D1 e E1, são curto-circuitados. Então, a partir do momento que a gente vai trabalhar com essa protoboard, a gente tem que saber que essa linha aqui, 1, é uma linha que está curto-circuitada, ou seja, todos esses pontos, A1, B1, C1, D1 e E1, têm o mesmo contato. Então, todo componente que eu colocar ali, ele vai estar em contato com esses pontos. Se eu vier aqui para a linha 2, mesma coisa, ó, vejam que eu coloco o mouse sobre algum dos pontos da linha 2, todos esses pontos aqui eles
ficam coloridos, para indicar o quê? Para indicar que o A2, B2, C2, D2 e E2 são todos curto-circuitados, tá certo? Então, esses 5 pontos aqui me geram um outro curto-circuito. Linha 3, mesma coisa. Linha 4, linha 5, linha 6, até a linha 30. Então, vejam aqui que todas as linhas de 1 a 30 são um contato, um curto-circuito. Então, cada linhazinha aqui é um curto-circuito, é um contato que a gente pode trabalhar. Tem essa rasura aqui no meio e depois tem uma nova linha 1, que é um outro contato diferente. Então, a linha 1 inteira aqui, os 10 pontos, eles não são curto-circuitados, eles são curto-circuitados de 5 em 5. Então, eu tenho um curto aqui de 1A até 1E, e eu tenho um outro curto-circuito diferente de 1F até 1J. Então, aqui eu tenho um outro curto-circuito. Se a gente for descendo aqui, para todos a gente vai ver que cada linha, cada numeração tem o seu curto aqui. Beleza? Então, na verdade, o que a protoboard ela faz? Ela acaba juntando nesse meio dela um conjunto de 5 pontos, e a cada 5 pontos em linha eu tenho um curto-circuito. Ok? Então, eu tenho esse curto aqui aparecendo a cada conjunto de 5 pontos em linha. Ah, Prisara, mas por que eu preciso saber disso, né? Por que eu preciso saber que funciona assim? Para que a gente possa montar o circuito, né? Se a gente não sabe que o circuito, ou se a gente não sabe que a protoboard funciona dessa forma, a gente não vai conseguir montar o nosso circuito corretamente para que a gente consiga executar a nossa atividade, beleza? Então, toda vez que eu for prototipar alguma coisa, eu preciso estar ciente ali do formato da nossa protoboard, do formato que eu tenho internamente aqui, para que, obviamente, eu possa montar corretamente o circuito. Beleza? Então, aqui no meio, pessoal, onde eu tenho as linhas numeradas e as colunas aqui com as letras, eu tenho um ponto de 5 em 5, né? Então, cada 5 pontos em linha eu tenho um curto-circuito, tá? Então, tem um contato a cada linha aqui, tá ok? E na lateral aqui, onde eu tenho esse mais e esse menos, a gente vai ver que aqui ela funciona na coluna, tá? Então aqui a coluna inteira a mais é um curto-circuito e a coluna inteira a menos é um outro curto-circuito, tá? Estou falando coluna, né? Porque por mais que ela esteja de ladinho, teoricamente a gente vê a protoboard assim, tá? Né? Então por isso que eu falei aqui coluna e aqui linha. Ela está de lado, mas tem problema. Vou voltar ela aqui, só para ficar mais organizado o nosso circuito. Então, essa coluna inteira a mais aqui é um curto-circuito único, e essa coluna a menos aqui é um único curto-circuito. Essa parte lateral aqui, essa parte da ponta da protoboard, normalmente a gente utiliza para as nossas alimentações. Então, normalmente a gente coloca as nossas alimentações aqui, né? A gente coloca os valores das fontes aqui. Então, tanto positivo quanto o nosso GND, o nosso negativo, tá certo? Então, a gente utiliza isso aqui justamente para as alimentações normalmente. Porque em vez de eu passar 30 cabos aqui no meio da protoboard, eu passo um só na alimentação aqui e todos esses pinos vão ter alimentação. Eu consigo puxar de uma forma mais fácil a minha alimentação, ok? A gente já detalha melhor isso aí, mas por enquanto, o importante é que vocês vejam essas junções aqui, tá? Aqui no simulador fica fácil, é só você colocar o mouse que ele mostra para você onde é que estão os contatos, né? Mas, obviamente, que a gente precisa entender isso aí para quando a gente for fazer as montagens físicas, não fazer nenhuma coisa errada. Beleza aqui, pessoas? Ok até aí? Beleza? Então tá bom. Boa. Então o que a gente vai fazer aqui nesse momento? A gente vai fazer duas coisas. A gente vai colocar o nosso botão na protoboard
E a gente também vai colocar o nosso LED. Ok? Então a gente vai tirar o LED daqui, da flutuação, e vai colocar ele ali na protoboard e vai colocar o botão na protoboard. Beleza? Vamos começar pelo botão que não está montado. Então, esse botão aqui, esse switch, vocês estão vendo que ele tem 4 terminais. Beleza? Então, esses 4 terminais, eles vão ter que ser encaixados em 4 pontos diferentes aqui da minha protoboard. Beleza? Então, vou ter que pegar esse cara e encaixar em 4 pontos diferentes. Idealmente, então, o que eu faria aqui com esse botão? Idealmente, eu viria e colocaria o botão aqui, ó, no meio da protoboard, onde eu tenho o vazado, tá? Não importa em qual linha que a gente vai pôr, mas o importante seria a gente ligar ele desta forma aqui, ó. Colocar o terminal B1 em um contato, o terminal B2 aqui em outro contato, esse terminal A2 em outro contato e o terminal A1 em outro contato diferente. Então aqui o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que cada terminal do nosso switch, do nosso botão, esteja em um contato diferente da protoboard. Ok? Então, idealmente a gente faria isso aqui, porque caso a gente monte ele desta forma, por exemplo, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse terminal e esse vão estar curto-circuitados pela protoboard. Então não faria muito sentido eu fazer essa ligação, tá? Porque esse terminal e esse vão estar curto-circuitados pela protoboard. Então é como se o botão não tivesse sentido nenhum, né? Então lembrem lá que quando eu coloco paralelo com um curto-circuito, o meu resultante é um curto. Então basicamente seria isso que eu estaria fazendo, colocando o botão em paralelo com um curto. Então não faz muito sentido eu fazer isso aqui. Então, idealmente, para fazer a ligação do nosso switch, a gente coloca cada terminal aqui em um canto diferente. A gente já faz a alimentação ali, Pedro. Beleza? Já vamos fazer essa alimentação. Tá ok? O que eu estava falando aqui mesmo? Ah, sim. Cada terminal em um contato diferente. Tá certo? Isso é o ideal aqui para a gente. E também porque aqui, teoricamente, eu tenho mais espaço, né, do que aqui para colocar o nosso botão. E aqui ele fisicamente vai ficar mais bem encaixado, né? Se eu pegar uma protoboard e um switchzinho desse, encaixar ela nessa posição, eu tenho uma tendência que ele fique mais bem encaixado na protoboard, fisicamente falando mesmo, né? Questão de posicionamento físico. Tá certo? Então, a gente tem esse nosso switch colocado na placa, agora colocado na nossa protoboard, ok? Então, colocamos o nosso switch. Agora, além do switch, antes de a gente fazer as alimentações, eu vou colocar também o nosso LED para lá. Então, vou tirar aqui a fiação, beleza? E vou puxar o LED. Então, o LED, mesma coisa. A gente pode posicionar ele aqui em qualquer duas linhas, tá? Então, a gente posicionaria o LED aqui, por exemplo, o nosso anodo na linha 11 e o nosso catodo na linha 10, ok? O que eu não posso fazer aqui com o LED é, por exemplo, posicionar ele desta forma. E isso eu não posso fazer. Por quê? Eu estaria colocando os dois terminais do LED na mesma linha. Coloquei os dois terminais do LED na mesma linha, eu curto-circuitei o LED. Se eu curto-circuitei o LED, ele não vai funcionar da forma que eu estou esperando que ele funcione. Então sempre tem que tomar esse cuidado, ok? Eu não posso colocar esses dois terminais aqui na mesma linha, tá certo? Então aqui do nosso LED, eu vou colocar os dois terminais, um no 10 e outro no 11, tá ok? Então, desta forma aqui. Agora a gente tinha o resistor ainda para ligar, né?
Ele estava ligado diretamente no LED. Como que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer com que um dos terminais do nosso resistor esteja ligado no mesmo contato do nosso catodo e o outro terminal ele vai ter que estar ligado no terra. Então, fazer a ligação dessa forma aqui, ó. Passar de uma linha 10 de um dos lados para a linha 10 do outro lado. Isso aqui vai fazer com que o meu LED e o meu resistor estejam em série. É a mesma ligação que a gente tinha ali voando, né, com os fios. Porém, aqui seria a ligação correta. A gente está diminuindo também a quantidade de fio, né, a quantidade de cabeamento que eu estou usando ali. Então, o ideal é sempre a gente fazer a utilização dessa protoboard, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui para ligar o nosso LED em série com o nosso resistor? Eu vou colocar o terminal do LED e o terminal do resistor em um contato. Então, vejo aqui que na linha 10 está tanto o terminal do LED quanto o terminal do resistor. Então, a minha corrente ela vai fluir do LED para o nosso resistor. Então, se a gente coloca aqui o mouse em cima da linha 10, a gente está vendo ali os verdinhos aparecendo, e a gente vê que tanto o LED quanto o resistor tem os terminais colocados na mesma linha, né? Isso faz com que eu tenha uma ligação entre eles, ok? Então, isso que é importante para a gente ter ali no momento, essa ligação entre eles aqui, tá certo? Então, ligamos aqui o LED com o nosso resistor. Então, já temos o nosso switch colocado na nossa protoboard, já temos o LED, já temos o resistor. O que a gente faz agora, né? Agora, como indicação do Pedro ali, a gente pode puxar as nossas alimentações, ok? Então, o que a gente tem que puxar de alimentação? O 5 volts e o GND, que a gente pode puxar do próprio Arduino aqui, certo? Então, a gente tem o Terra aqui no Arduino, que é o nosso GND, e a gente tem a alimentação de 5 volts aqui no Arduino, tá? Então, eu vou fazer a parte de alimentação vir do próprio Arduino, tá certo? Então, vou pegar aqui esse pino de GND e puxar ele aqui para o nosso negativo, fazer desta forma aqui, fazer diferente para ficar bonitinho. Ok? Então, vou puxar do GND para o negativo e vou puxar aqui dos 5 volts para essa linha positiva, tá? Isso aqui, o positivo e o negativo, é só representação gráfica, tá? Na protoboard, pessoal. Não quer dizer que é obrigatório usar o negativo no negativo e o positivo no positivo. Mas, idealmente, é o certo, né? Porque se alguém for olhar, sempre vai achar que o negativo está na linha negativa. Senão, vocês podem acabar fazendo com que alguém exploda alguma coisa, né? Se vocês montarem invertido, até vocês próprios. Então, sempre tomem esse cuidado, sempre tentem trazer o GND para onde está negativo e o 5 volts para onde está o positivo, tá certo? Então, peguei aqui, trouxe GND para cá e trouxe 5 volts para cá. Agora, o que acontece? Acontece que toda essa coluna aqui vai ter GND e toda a coluna de baixo vai ter VCC, tá ok? Então, a gente puxou as alimentações para a protoboard. Outro detalhe aqui que é interessante, vocês já começarem a se preocupar com isso, é a coloração dos fios, tá? Normalmente, para o fio de GND, a gente usa a cor preto. Então, vou vir aqui, clicar em cima do fio, vai abrir essa caixa de diálogo aqui no canto superior direito, e a gente vai trocar a cor para preto. A gente sabe agora que essa fiação é relacionada ao nosso GND. Então, toda a fiação preta, a gente sabe que está relacionada ao GND. A fiação dos 5 volts, mesma coisa, a gente vai vir aqui, clicar em cima do fio, abre a caixinha de diálogo e a gente vai trocá-la para vermelho. Então, vai ficar desta forma aqui. Toda a fiação relacionada a GND,
a gente trabalha com o preto. Toda a fiação relacionada a 5 volts a gente trabalha com vermelho. Então aqui a gente pode bater o olho e já saber onde é que está ligado o nosso VCC, onde é que está ligado o nosso GND. Tá certo? Então, idealmente falando, a gente deveria fazer a montagem dessa forma, tá? Com essas colorações também. Ah, Priscila, mas eu não posso usar outra cor? Pode, né? Poder você pode, isso é uma padronização. Não quer dizer que se você usar um fio amarelo no 5 volts, não vai funcionar. Vai funcionar, mas você está fora do padrão, né? Lembrando que, como a gente aqui está montando projetos e muito provavelmente vai ter que trabalhar em equipe, vai ter que dar manutenção, ou alguém vai ter que dar manutenção, é bom que a gente siga um certo nível de padronização para que todos possam entender o seu projeto. Beleza? Então, idealmente falando, o nosso GND é preto e o nosso VCC é vermelho. Tá ok? Então, estou com essa passagem aqui das alimentações. Agora, o que eu posso fazer também, né? Aqui, o nosso resistor e o nosso LED, eles estavam ligados no pino e no GND, né? Então, agora eu posso pegar essa nossa trilha aqui, ou esse nosso contato que eu tenho o outro terminal do LED não, perdão, do resistor, e ligar aqui no nosso GND que está na própria protoboard. Então, vou pegar um fio, passar aqui dessa linha 10 para essa coluna do negativo. E vou usar aqui a cor preta para indicar que esse cara é GND. Beleza? Então, tenho essa ligação. Então, o que eu estou fazendo? Estou fechando o circuito, né? Lembrem que a gente tinha usado o pino 11, né? Daí a gente, quando coloca ele em alto, tem uma diferença de potencial de 5 volts do pino para o GND, né? Então, eu tenho a passagem de corrente no sentido corrente saindo do pino, passando pelo resistor, passando pelo LED e voltando para o GND, tá certo? Então, aqui a gente está fechando esse ciclo, né? Eu não posso deixar o circuito aberto aqui aleatoriamente. Tenho que fechar ele aqui pelo GND. E para a gente ter 100% de fechamento no circuito, o que falta? Pegar aqui o pino 11 e ligar ele aqui no nosso LED. Daí, esse fio aqui eu posso deixar da cor que eu quiser, né? Que ele não é um fio de alimentação, ele é um fio de sinal. Se eu quiser, eu posso deixar essa coloração verde, tá ok? Então vejam que agora a gente tem um circuito fechado, né? Sai do pino 11 a corrente, passa pelo LED, passa pelo resistor, volta pelo GND. Beleza? Então, circuito fechado, tá ok? E a gente está controlando o nível lógico do pino 11, ali pelo código, né? Se ele está em nível lógico alto ou se ele está em nível lógico baixo. Ok? Então essa aqui seria a nossa montagem do nosso LED. Então fechamos aqui a montagem do LED a princípio. Ainda falta a montagem do nosso switch, né? Então ainda tem que montar aqui o switch, beleza? O switch, qual que é a ideia dele? Ser uma chave aberta e fechada. Então se eu não clicar, é chave aberta, quando eu clicar, ele fecha. Então, não clico aberto, clico fechado. Então, tenho essa característica aqui de abrir e fechar o meu circuito com aquela chave. Beleza? Serve para que o 5 volts você não está conectado em nada no protoboard? Aí que tá, a gente vai conectar os 5 volts agora no nosso botão. Eu fui mais rápido que você, Raul. Eu já previ que a gente ia usar os 5 volts no botão e já puxei ele para protoboard. Beleza? Justamente porque, ó, era justamente isso que eu estava comentando. O que a gente precisa? Ou o que é a chave ali? Eu tenho o meu gerador, lembrem lá de circuitos. Tem o gerador, condutor e carga. Beleza? O meu gerador, obrigatoriamente, tem positivo e negativo. Beleza? Então, o que eu quero aqui com o meu switch? Eu quero poder controlar
se a carga vai estar ligada ou desligada. Beleza? Para isso que eu coloco o meu switch. Então, se eu preciso controlar se a carga está ligada ou desligada, eu preciso ter a parte positiva e a parte negativa do gerador. Por isso que eu puxei o GND e os 5 volts. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Olha só. Primeiro, eu vou colocar mais um resistor. Os 5 volts é só para o botão. Exatamente, Pedro. A gente só vai usar ele para o botão. Eu vou pegar um resistor aqui, pessoal. Ok? Pegarei um resistor. E eu vou colocar esse resistor aqui, ó. Beleza? Então, coloquei o resistor na linha do GND e coloquei ele na linha aqui do nosso terminal A2. Tá certo? Então, peguei um resistor e coloquei aqui, ó. Tá certo? Fiz essa ligação aqui. Além disso, o que mais que eu irei fazer? Eu vou pegar agora e vou puxar um fio vermelho desse jeito. Então, peguei agora os 5 volts e liguei aqui neste terminal aqui em cima. Ok? Então, olha só, o que eu fiz? Peguei 5 volts, liguei aqui no terminal 1B, liguei o resistor no terminal 2A e liguei o resistor aqui embaixo. Foi isso aqui que eu acabei de fazer. Beleza? Clicar aqui e trocar para vermelho. Então, o que a gente acabou de fazer aqui, ó? Essa ligação dessa forma. O que a gente acabou de fazer? Deixa eu mostrar para vocês aqui, para fazer mais sentido na mente de vocês. Vamos fazer uns desenhos de circuitos aqui. Vocês manjam o circuito já, então vamos lá. Deixa eu só trocar de tela rapidinho. Vejam isso aqui, ó, essa ligação. Fiquem com ela na mente de vocês. Então, o que a gente acabou de fazer ali? Talvez o desenho não seja tão maravilhoso, mas vamos lá, galera. Minhas habilidades artísticas não são das melhores, por isso que eu não virei pintor ou artista, por isso que eu sou um reles engenheiro, meus queridos. Então minha habilidade artística talvez não seja tão aprimorada, mas eu acho que vai dar para entender aqui. Ficou meio feio, mas tá ótimo. Dá para entender, né? Correto. Ó, ficou reto já é alguma coisa. Reto também é uma palavra muito forte, Raul. Tem uns tortos ali. Acho que vender a minha arte na praia não seria uma boa ideia. É isso que vocês estão me dizendo, né? Tudo bem, entendo e concordo. Então vejam só, o que a gente tem ali, né? Naquele botão que a gente ligou. Então eu peguei aquele fio do GND, liguei na parte de cima do botão, aí eu tenho o botão em si, o resistor e o resistor ligado no GND. Então tenho esse circuito aqui montado lá na nossa na nossa protoboard. Esse é o circuito que está montado lá. Então a gente tem aqui a nossa fonte, ok? O nosso gerador. Então aqui a parte de cima é os 5 volts, a parte de baixo é o GND, perfeito? Então peguei esses 5 volts, liguei ele no nosso switch, que em representação gráfica é dessa forma, só que a gente viu ele lá no nosso circuito, ele é bem diferente dessa representação gráfica, mas a gente representa ele desta forma aqui no circuito, ok? A gente colocou um resistor que é uma carga,
e a carga a gente ligou no GND. Então a gente fez esse circuito. É um circuito fechado, certo? Caso eu feche o nosso switch. Então, primeira coisa, né? Se eu não coloco o resistor lá, o que vai acontecer? Se eu não coloco o resistor? Se eu não colocasse o resistor, ia acontecer que esses carinhas aqui iam estar em curto-circuito. Então, toda vez que eu fechasse a chave, eu ia curto-circuitar a minha fonte. Então, obrigatoriamente, quando a gente vai trabalhar com um switch, a gente tem que usar um resistor, beleza? Então, eu quero colocar um switch ali no meu circuito. Obrigatoriamente vai ter um resistor junto, para que isso aqui não aconteça, para que eu não curto-circuite a minha fonte e não exploda tudo e faça as coisas pegar fogo. Ok? Tá? Então tem que ter isso. O LED, Raul, ele tem que ter para eu limitar a quantidade de corrente que vai passar sobre ele, para que o LED também não exploda, basicamente. Porque o LED, ele não é uma resistência. O LED ele é um semicondutor. Isso vocês vão aprender ano que vem em eletrônica analógica, tá? Então o LED ele é um semicondutor, ele vai ter uma queda de tensão sobre ele e ele vai precisar de uma corrente máxima para funcionar. Então o que a gente faz? A gente coloca um resistor em série para limitar a quantidade de corrente que passa. Justamente porque se a gente deixa sem o resistor, vai acontecer que vai passar mais corrente do que o LED aguenta e esse LED ele vai queimar. Aí ele abre, não estoura o circuito em si, mas estoura o LED. Aqui já é um outro caso. Aqui, se a gente fizer isso aqui, a gente estoura o circuito, estoura a fonte, porque a gente vai estar curto-circuitando a fonte. Beleza? Entendeu? Então tá. Lembre lá da regrinha da lei de Ohm lá, né? Que a gente tem tensão sobre resistência para achar a corrente. Né? Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, sempre que a gente quer controlar a corrente, a gente controla por resistência. Porque a tensão a gente não mexe, né? A tensão é sempre a mesma. Sempre sempre entre aspas, né? Mas a gente não controla a tensão, a gente consegue controlar a resistência. Tá certo? Então, voltando aqui para o nosso switch, o que acontece aqui? Se eu não coloco a carga, se eu não coloco a resistência, curto-circuito quando eu fecho a chave. Então, obrigatoriamente, quando eu coloco o botão, tem que também colocar uma resistência. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa. Quando essa nossa chave está aberta desse jeito aqui, quando a chave está aberta desse jeito, qual que é a tensão que eu tenho sobre o nosso resistor aqui? Então, se a chave está aberta, qual que é a tensão que eu tenho sobre o resistor? Só. Não vou nem comentar. Tem duas possibilidades. Ou é 0 ou é 5. Porra, cara. Eu não posso falar que está errado, mas também não posso falar que está certo. Exato. Ou é 0 ou é 5. Não tem como ser outra coisa. Mas vamos pensar um pouco. Se a chave está aberta, está passando corrente? Tem passagem de corrente? Não tem passagem de corrente. Se a minha corrente é 0 e eu tenho resistência, qual que é a minha tensão? Lembrando que tensão é igual a resistência vezes corrente. Resistência eu tenho, corrente é 0. Um número vezes 0 dá quanto? 0. Então a tensão sobre a resistência, caso a chave esteja aberta, é 0. Beleza? Então a tensão sobre essa resistência, caso a chave esteja aberta, é 0. Agora, se a gente fechar essa chave aqui, caso a nossa chave feche. Não. Caso a chave feche, qual que é a tensão que eu vou ter sobre o resistor? Aí é 5 volts. Exatamente. Então, o que a chave está fazendo? Ela está controlando a quantidade de corrente, quando passa ou não passa corrente, que consecutivamente vai dizer para a gente quando eu tenho ou não tensão. Tá certo? Então, essa chave ela controla quando vai passar ou vai deixar de passar corrente
sobre esse nosso elemento resistivo. Então, é isso que a chave faz aqui dentro desse circuito. Não, Raul. A tensão não. O que depende da resistência é a corrente. A nossa tensão ela é fixa de 5 volts. Então, a fonte fornece 5 volts, fixo. O que varia, conforme a resistência varia, é a corrente. Beleza? Porque essa fonte aqui, sendo uma fonte de 5 volts, ela sempre vai mandar para o circuito 5 volts. Então, toda vez que a chave fechar, sobre essa resistência eu tenho 5 volts. Mudei a resistência, eu estou mudando a corrente sobre esse componente. Tá ok? Então, isso é um detalhe. Tensão é sempre fixa. A tensão é fixa, que é a tensão da fonte. Terei resistência, eu altero corrente. Beleza? Eu posso fazer com que o circuito demande mais ou menos corrente. Lembrando que corrente é demanda de circuito, tá? A nossa fonte ela nunca vai mandar mais corrente do que o circuito pede, tá ok? Então tem que tomar esse cuidado. Beleza? Então essa é a ideia aqui, tá, galera? Mas vamos lá, mais um ponto aqui. Então, se a chave está aberta, eu tenho 0 volts sobre a resistência. Se a chave está fechada, eu tenho 5 volts sobre a resistência. Confere que foi isso que a gente acabou de comentar aqui, que a gente discutiu aqui. Então, 0 quando está aberta, 5 quando está fechada. Então, se eu tentar ler a tensão depois da chave, ou seja, se eu tentar ler a tensão que eu tenho sobre a minha resistência, eu vou conseguir identificar quando que a chave está aberta e quando a chave está fechada. Confere? Eu não preciso olhar para essa chave. Pensem nisso assim comigo. Se eu olhar só para essa parte do circuito e esquecer todo o resto do circuito, esquecer isso aqui, eu não enxergo a chave, eu só enxergo a resistência. Beleza? Eu tenho como dizer quando a chave está aberta e quando a chave está fechada? Só olhando para a resistência? Tenho. Se eu tiver 0 volts sobre a resistência, a chave está aberta. Se eu tiver 5 volts sobre a resistência, a chave está fechada. Então, não preciso olhar para a chave, eu olho para a resistência. Então, se eu souber a tensão que eu tenho nessa resistência, eu consigo identificar se a chave está aberta ou está fechada. Beleza? Dá para ver pela temperatura do resistor, aí fica mais complicado, Bruno. O resistor em si, dependendo da corrente que ele tem, ele não esquenta tanto, né? Idealmente falando, se você quer medir temperatura, você teria que usar um transistor, usar um elemento semicondutor, que daí ele tem uma variação maior de resposta dependendo da temperatura. O resistor, a princípio, não. Aqui a gente olha pela tensão mesmo. Até porque no nosso controlador não mede temperatura. Eu só consigo trabalhar com tensão com ele. Beleza? Então é outra coisa daí, tá? Não sei se fez sentido a resposta aí, Bruno. Então, beleza. Então, bacana. Então, a princípio, tivemos uma noção aqui, tá, galera? Simples, mas uma noção. Então, vamos voltar ali para o nosso circuito. Para a gente tentar ler o nosso botão agora. Vamos lá. Então, voltamos ali para o nosso circuito. Então, beleza. Então, se eu tentar ler a tensão do resistor, né? Onde que eu vou ler essa tensão? Eu vou ler nesse ponto aqui, certo? Então, em algum desses terminais aqui. Então, se eu fosse ler a tensão do resistor, eu leria daqui. Beleza? Justamente porque esse switch, essa chave, ela é curto-circuitada daqui para cá. Ou seja, do 1 para o 2. Então, ela é aberta e curto-circuitada do 1 para o 2. Quando eu não estou pressionando,
eu não tenho passagem de corrente dos terminais 1 para os terminais 2, então isso está aberto. Quando eu pressiono, é como se o terminal 1 e 2 se encostassem. Aí eu tenho o curto-circuito propriamente dito. Então aqui eu estou colocando positivo, aqui é aquela parte aberta e fechada, e aqui eu estou colocando o resistor. Beleza? Então se eu quero ler a tensão do resistor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ou o ponto que está aqui, o 6D, ou o 6C, para que a gente possa fazer essa leitura. Então pegar um desses dois contatos aqui. Então eu leria justamente da parte de trás ali do nosso switch e do resistor. Então entre o botão e o resistor. São esses terminais aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara e puxar para cá. Eu vou puxar ele aqui para o nosso pino 10. Beleza? Então peguei aqui entre esse terminal A2 e o terminal do resistor, peguei um fio aqui e puxei para o pino 10. Aqui eu vou trocar de cor só para ficar bem visível, tá? No caso, esse fio azul aqui, ele vai ser uma entrada. Vai ser por esse fio e por esse pino 10 que a gente vai fazer a leitura do nosso botão. E esse fio em verde aqui, que está no pino 11, vai ser por onde a gente vai fazer a atuação no nosso LED. Beleza? Então a gente vai ler o botão pelo nosso pino 10 em azul e escrever no LED pelo pino 11 em verde. Tá ok? Então é isso aqui que a gente tem neste momento. Tá certo? Beleza aqui, pessoas? Com a montagem, conseguiram acompanhar? Conseguiram montar a mesma coisa? Beleza? Então tá bom. Então tranquilo. Sim, boa. Lembrando, né, qualquer coisa, pessoal, vão perguntando e vão me avisando aí que a gente vai parando e vendo aí as necessidades, tá? Obviamente eu não vou ficar falando isso toda aula. Eu falei na primeira, vocês já gravaram isso e lembram. Tá ok? Então tá. Então fizemos isso aqui, bacana. Aqui a nossa parte de montagem tá pronta, ok? Vamos para o nosso código. Então, montagem está pronta, vamos para o código. O que a gente tem aqui no código? Agora, a gente tem aqui o digital write, né, no loop, e os delays. Isso aqui a gente vai mudar um pouco, beleza? E aqui no setup a gente tem o pin mode do pino 11, tá? Agora, a gente não está usando só o pino 11, a gente está usando o pino 11 e o pino 10. Então, aqui no setup, a gente vai ter que configurar todos os pinos que a gente quer usar. Então, se a gente fez a ligação no pino 10 e no pino 11, aqui no setup a gente vai ter que configurar ambos para estarem configurados como pinos ou de entrada ou de saída. Então, vou ter que colocar mais uma linha aqui, pin mode. Primeiro parâmetro é o número do pino, é o 10. E o segundo parâmetro é o direcionamento desse pino. No caso, o pino 10, agora eu quero que ele seja uma entrada. Eu quero ler o valor do nosso botão, se ele vai estar em nível lógico alto ou em nível lógico baixo. Beleza? Então, eu vou usar aqui como parâmetro a palavra input. Então, pmode, abre parênteses, 10, input, fecha parênteses, ponto e vírgula. Beleza? Lembrando que o ponto e vírgula aqui é o nosso terminador de linha, tá? No C. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou determinando que o nosso pino 10 vai ser uma entrada na linha 3 e na linha 4 aqui eu estou determinando que o nosso pino 11 vai ser uma saída. Então, primeiro configuro o pino 10 para ser entrada, depois configuro o pino 11 para ser uma saída. Beleza? Então, obrigatoriamente, eu sempre tenho que configurar todos os pinos para que eles estejam funcionais. Então, pino 10 e pino 11 configurados ali no setup. Beleza, bacana.
Além dessa configuração aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar os delays, ok? E vou jogar esses digital writes ali um pouquinho para baixo, que a gente vai usar eles depois. Não, Pedro. Aqui, o chapéu aqui, chapéu não, o tio na frente do pino, ele só indica que o pino tem a funcionalidade de PWM, tá? Então esse tiozinho aqui indica que o pino, além de ser um pino digital comum, ele pode ter a funcionalidade de PWM, tá? Então não influencia em nada isso que a gente está fazendo agora. Depois, quando a gente for ver a parte de PWM, aí, ok, vocês vão entender para que serve, tá? Mas por enquanto pode considerar que não faz diferença nenhuma o tio na frente, tá? Enquanto ao TX e o RX aqui, aí faz um pouquinho, né? Deixa eu dar uma mexida aqui sem querer. O TX e o RX aqui, a gente tenta evitar de usar o pino 0 e o pino 1. Por quê? Esse TX e RX são dois nomes de um sistema de comunicação que a gente tem. Ou seja, é basicamente o sistema de comunicação para que eu mande o código do computador para o nosso Arduino. Então, se eu ligo alguma coisa no pino 0 e no pino 1 e eu tento gravar, ele não consegue gravar. Então, a gente sempre tenta deixar o 0 e 1 de fora. Esse TX e esse RX são o nome dos meios de comunicação. Beleza? Então, o TX e o RX faz um pouco de diferença sim, né? Que são os dois pinos da comunicação serial do Arduino. Isso também, comunicação serial, a gente vai ver mais para frente, tá? Daí vai fazer mais sentido essa parte, isso que eu estou falando para vocês agora, tá? Mas tenta sempre evitar usar o 0 e usar o 1 por enquanto. Beleza, Pedro? Os outros, tá tranquilo. Os que tem ali o tio na frente, não se estresse, pode usar de boas. O que tem o TX e RX tenta evitar. Então, beleza. Então, criamos aqui a entrada e a saída, perfeito. Agora, o que a gente vai fazer aqui no nosso código? Né? A gente quer fazer a leitura do nosso botão. Ok? Então, para fazer a leitura ali do switch, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a função digital read. Essa função digital read aqui, para que ela serve? Ela serve para ler um valor digital, enquanto a função digital write serve para escrever um valor digital no pino, a função digital read ela serve para ler o valor digital de um pino. Ela tem um único parâmetro, que é um int pino. Ok? Então ela só tem um parâmetro, pino. Só que ela tem um retorno. Ela retorna um valor. Então ela retorna um booleano estado. Então toda vez que a gente chamar essa função, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai passar um único parâmetro, que é o pino que a gente quer saber qual que é o estado atual dele, ok? E a gente vai receber esse estado atual normalmente em uma variável. Eu posso fazer isso dentro do if mesmo, tá? Mas eu vou receber isso dentro de uma variável. Então, eu normalmente vou fazer variável igual a digital read, ok? Por quê? Porque essa variável vai ter o retorno da nossa função. Esse retorno vai indicar se o pino está em nível lógico alto ou se ele está em nível lógico baixo. Então a função ela retorna low caso esteja em nível lógico baixo e high em caso esteja em nível lógico alto, ok? Então essa função ela é um pouco diferente da digital write que eu passo dois parâmetros e sigo o jogo. Aqui não, eu passo um parâmetro e tenho um retorno. Então eu estou passando uma informação e ela vai responder com uma outra informação, beleza? Então ela responde uma informação para a gente que é o nosso estado, tá certo? Então toda vez que eu quiser ler o pino, eu vou
usar a Digital Read, tá certo? Então aqui a Digital Read, nossa Digital Read nesse momento, eu passaria aqui como parâmetro para ela o valor 10. Então, Digital Read recebe 10. Então, eu estou lendo o nível lógico do nosso botão, ou no caso do pino 10, que está atrelado ao botão. Beleza? Então, a gente utiliza essa função. Além disso, lembram lá que a gente na aula passada viu a questão da estrutura de decisão, que a gente usava o if, certo? Então, agora a gente vai usar aqui. Então, eu vou fazer aqui if, abro parênteses, digital read do pino 10. Então, quando eu faço isso, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar passando como parâmetro o pino 10 para essa função, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Nível lógico alto é verdadeiro, nível lógico baixo é falso. E esse if ele vai verificar se é verdadeiro ou se é falso, no caso, né? Então, quando é verdadeiro, ele entra no if. Quando é falso, ele entra no else. Beleza? Lembram disso lá da aula passada? Se verdadeiro, faça uma coisa, tome um caminho. Se falso, tome outro caminho, faça outra coisa. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então toda vez que eu for montar um if aqui, eu vou fazer a utilização das chaves, né, que são os nossos blocos. Tudo que eu quero que seja executado dentro do if, eu coloco entre essas chaves. Beleza? Então, eu não vou usar as chaves só para as funções. Toda vez que eu for usar uma estrutura de decisão, uma estrutura de repetição, a gente também faz a utilização ali das chaves para que a gente possa indicar para o nosso sistema, para o nosso compilador, o que está dentro do if. Então, o que está dentro do if? Tudo que estiver entre essas chaves aqui. Então, o que eu vou puxar aqui? Eu vou puxar o digital write. Então, o digital write agora está dentro do if. Esse digital write ele só vai ser executado caso a verificação do if seja verdadeira. Então, se for verdadeiro, ele executa esse digital write, porque está dentro do if. Tá ok? Não precisa de um igual a true? Não. Eu posso só fazer assim. Na verdade, poderia fazer assim, ó. Acho que talvez fique até melhor para vocês. Vamos lá. Eu posso fazer isso aqui, ó. Igual a high, no caso. Beleza? Então aqui eu posso colocar um igual a high. Eu estou validando, né, se eu estou no estado lógico alto ou no estado lógico baixo. Mas eu poderia simplesmente deixar o digital read 10, porque ele vai me retornar ou high ou low, né? Ou no caso ele vai me retornar alto ou baixo, verdadeiro ou falso. Então eu já vou ter o retorno de verdadeiro ou de falso, tá? Mas vamos deixar assim então para fazer mais sentido ali para vocês inicialmente. A gente deixa essas questão mais complicada para depois. Então vamos deixar assim mesmo, tá? Igual a high. Ali você não coloca igual a true, coloca igual a high, tá? Porque daí ela vai retornar high e você vai verificar se é high. Por mais que high e true, nesse caso aqui, sejam a mesma coisa. Beleza? Mas dá para pôr sim lá. Daí você tem uma comparação lógica. Mas por mais que não precise, vamos deixar. Não lembro se vocês já chegaram a ver lá em algoritmos essa parte de decisão. Vocês já viram isso lá? Eu não lembro. Se vocês puderem. Vocês viram, se vocês vão ver ainda. Não viram ainda? Beleza. Então, quando vocês forem ver, vocês já vão estar mais ou menos ligados no que é. Então, beleza. Isso, parte de decisão ali e else, basicamente.
Estruturas de decisão. Então tá, então temos aqui o nossa comparação lógica, tá? A galera não sabe nem se viu ou não. Beleza, vou deixar. Qual que é o nome do professor de algoritmo de vocês? Vamos ver se vocês sabem. Agora eu peguei pesado. Ó, os caras manjam. Aí sim, hein? Aí fiquei emocionado agora. Rodrigo. Eu ia fazer uma piada agora e falar, e qual que é o meu nome? Mas eu tenho medo de vocês errarem. Então deixa, não vou perguntar, não. Deixa. Beleza? Então, ó, voltando aqui, galera, só pra gente fechar a ideia. Não, é Júnior. Alfredo. Piazada é uma desgraça mesmo, né? Sem condições essa piazada. Alfredo. Quase, tá? Eu posso perguntar pra você, eu tenho cara de Alfredo, cara? Porra, Alfredo, velho. Podia me dar os nomes top, tipo, sei lá, Brad Pitt, cara. Muito cara de Brad Pitt. Mentira. É prisado, só que não escreve assim. Beleza, vamos fechar aqui, galera, para não perder o foco. Já trocamos um lero aí. Foco aqui, só para a gente não se perder. Então, criamos a nossa estrutura de decisão aqui, ok? Essa estrutura de decisão tem aqui essa nossa comparação. Então, eu vou comparar se o que eu tenho no pino é igual a high. Então, leia o pino. É high? É igual a high? Sim. High é igual a high. Eu vou entrar no if e vou acender o LED. Ok? Então, o if, ele executa caso a comparação seja verdadeira. Ok? E a gente também tem o else. O que é o else? O else é o caso contrário. Então, verifiquei se o nosso pino é high, isso não é verdadeiro, quer dizer que o caso contrário é o pino em nível lógico baixo. Ele é falso. Então, tudo que eu colocar dentro do else vai ser executado quando o nosso pino de entrada ali estiver em nível lógico baixo. Então, vou pegar esse digital write aqui e colocar dentro do else, ok? Então, dentro do if eu tenho digital write high, dentro do else eu tenho digital write low. Então, se o meu botão estiver pressionado, LED vai acender. Se o botão não estiver pressionado, o LED vai ficar apagado. Beleza? Essa é a estrutura que a gente acabou de criar aqui. Então vamos estar aqui e ver se vai dar tudo certo. Né? Então beleza, ó. Vejam que o LED está apagado, não pressionei o botão. Quando eu vier aqui e pressionar o botão, o LED acende. Despressiono o botão, LED apaga. Pressiono o botão, LED acende. Justamente por causa desse nosso código que a gente acabou de criar. A gente criou uma estrutura de decisão. A gente está decidindo se a gente vai tomar um caminho ou se a gente vai tomar outro caminho. O primeiro caminho é caso seja verdadeiro a estrutura lógica que a gente definiu. O segundo caminho é caso seja falso. Então, eu verifico. Botão está em nível lógico alto? Sim. Acenda o LED. Caso contrário, botão não está em nível lógico alto. Apague o LED. Foi esse o código que a gente montou aqui agora, foi essa estrutura que a gente montou aqui nesse momento, certo? Então, quando a gente pressiona o LED, pressiona o LED não, né? Pressiona o switch aqui, o LED acende. Quando a gente despressiona, o LED apaga. Então, a gente está conseguindo controlar um atuador por um sensor. Esse switch ele é um elemento sensor, porque a gente consegue fazer uma identificação do meio ambiente em função desse cara. Beleza? Agora deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Eu vou parar a simulação, fechar o código.
Agora, para ficar bem visível lá para vocês, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, esse multímetro. Este cara muito bacana que é o multímetro. O multímetro, ele é um equipamento de medição, ok? Então eu posso medir tensão, corrente e resistência com ele, tá? Então o multímetro, ele é um equipamento de medição. A protoboard é um equipamento de prototipação, a gente monta circuitos com ela. O multímetro é um equipamento de medição. A gente vai verificar valores com o multímetro, ok? Agora eu vou fazer o seguinte. O negativo aqui, vejam que ele tem dois pontos, positivo e negativo. O negativo eu vou ligar junto ao GND. Então, o negativo do multímetro, vou ligar junto ao GND aqui, normal, ok? E o positivo, eu vou ligar aqui onde a gente tinha o nosso botão. Aqui, ó, onde a gente está lendo o nosso botão. Ou basicamente sobre o resistor. Então aqui eu estaria medindo a tensão que eu tenho no resistor. Para que vocês vejam. Vou inicializar. Ó, botão não pressionado. Circuito está aberto. 0 volts. Então, circuito aberto. 0 volts. Botão não está pressionado. Quando a gente clica aqui, o meu resistor vai para 5 volts. A tensão sobre o resistor vai para 5 volts. O LED acende. Então é aquilo que eu tinha mostrado no desenho ali para vocês. Chave aberta, o que acontece? Não tem o fluxo de corrente, chave aberta, ó. Não tem o fluxo de corrente, independente da resistência que eu tenho, resistência vezes corrente que é zero, tensão é zero. Se a gente vier aqui pressionar o botão, o que vai acontecer? Começa a ter fluxo de corrente, independente da resistência, e eu vou ter 5 volts sobre essa resistência. Aqui, no fim das contas, vejam que a gente não está olhando o botão, né? A gente está verificando a tensão sobre a resistência. Então, se sobre a resistência a gente tem zero, que é nível lógico baixo, a gente entende que o botão está aberto. Se sobre a resistência a gente tem 5 volts, que é nível lógico alto, a gente entende que o botão está fechado. Então a gente não está verificando o estado do botão necessariamente. A gente está verificando qual que é o nível lógico sobre o resistor. E a partir do nível lógico sobre o resistor que a gente está conseguindo verificar qual que é o estado que a gente tem para o nosso botão. Beleza? Então tem essa questão aqui, tá, galera? Só explicando para vocês, né? Aqui, óbvio, a gente nunca vai falar, estou vendo a tensão do resistor. Ó, a gente está vendo o botão, está verificando o botão, mas a gente não verifica necessariamente pelo botão, mas sim pela resistência. A gente, como desenvolvedor de circuitos ou sistemas embarcados, tem que entender essa lógica, né? Esse que é o nosso foco, fazer o desenvolvimento desses sistemas embarcados, montar hardware e integrar com o software, com o firmware. Então, a gente tem essa necessidade de talvez entender um pouco melhor essa estrutura para que a gente possa corretamente desenvolver os nossos elementos embarcados, tá? Então, por isso que eu estou tentando explicar um pouco mais detalhadamente aqui para vocês em relação ao circuito, em relação à estrutura lógica total, beleza? Mas daí aqui esse multímetro, ó, ele serve para fazer essa medição de tensão. Olha que legal. Então eu consigo medir a tensão sobre um determinado componente. O multímetro sempre coloca em paralelo com o componente, beleza? Então tem um componente, coloco sempre em paralelo com ele para fazer a medição de tensão. Se eu quero medir corrente, aí eu tenho que colocar em série com o componente. Então, o multímetro para medição de corrente, eu coloco ele em série com o componente. Beleza? Tranquilo aí, pessoas? Dúvidas, perguntas, questionamentos aqui? Funcionou de vocês? Não funcionou? Deu certo? Deu boa? Tranquilão? Funcionou aí, é bonito. Tranquilo por enquanto. O seu não foi, Pedro?
Pera lá. Vou fazer uma coça. Tá, pera aí então. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu copiar aí para vocês. Dá uma olhadinha se é o código mesmo. Ó, eu joguei no chat para vocês. Dá uma conferida, vê se é isso. Se não, pode ser alguma coisa na montagem, né? Então, o código está mais fácil ali já. Tá lá. A montagem vou deixar aqui, ó. Essa montagem do multímetro não precisa, tá? Então vou deixar, fazer o seguinte, vou tirar o multímetro daqui, só para não atrapalhar, e deixar a montagem aqui, ó. Então dá uma olhadinha no código aí, dá uma olhadinha aqui na montagem, ver se dá boa. Exatamente. Aqui pode ser, esse é o problema de trabalhar com o sistema embarcado. Você pode errar tanto no código quanto no hardware. Veja só, em vez de você errar em um lugar só, você pode errar em vários. É uma felicidade muito grande. Mas era erro no código ali, então menos mal. Olha, devo concordar, Raul. Erro no código normalmente, eu não diria melhor, eu diria menos pior. Erro no código é menos pior do que o erro no hardware, né? Ali. Ainda mais, se bem que a gente está aqui no simulador, tá? É bem mais fácil de identificar. Agora, fisicamente falando, é um pouco mais complicado. Ainda mais que no começo, normalmente, a gente sempre monta um circuito muito aranha, muito nojento. Isso é a vida, assim. E daí, aos poucos, vocês vão aprendendo a montar circuito decentemente, né? Aí dá uma melhorada também para achar erro, quando o circuito é mais bem montado, ou mais bem organizado na protoboard e tudo mais. Mas faz parte isso aí, quem mandou escolher engenharia. E vai ter erro em vários lugares possíveis. Beleza? Então tá bom. Pessoas, então vamos fazer o seguinte: nosso intervalo é às 10, né? Normalmente. Vamos adiantar ele 10 minutinhos. A gente faz o intervalo agora. Voltamos ali às 10h10 e daí a gente toca até o final. Beleza? Porque daí eu vou passar umas atividades ali para vocês. Aí acho que é interessante fazer, adiantar aqui 10 minutinhos. Beleza? Daí o aluno vai e pergunta pro prof se ficou bom, e o prof olha aquele circuito horrível, arranha e fala que ficou bom. Não, cara. Jamais, cara. Ficou bom? Não, não ficou bom. Não, não, a gente não fala que ficou bom, cara. Não, não se iluda, Pia. Se tá ruim, você vai tomar um pedala, velho. Não é assim que funciona a vida. Hoje você percebeu que o Juraflex ficou feio, né, Pia? Ah, tá. Entendi. Faz parte isso aí, galera. Vocês vão aprendendo. Vocês vão tomar uns pedala aí na vida, faz parte. Amontoado e fio. Tem que tomar uns pedalos. Tomando pedala que aprende, cara. Se vocês me vierem com circuito aranha, eu vou falar, ó, tá horrível. Pode estar funcionando, mas tá horrível. É que funcionar e tá bonito são coisas bem diferentes, né, cara? Tá funcionando, ok. E aquela, né, cara? A gente, como engenheiro, não tem que se preocupar só com o funcional, tem que se preocupar com a otimização, né? Então, o mais importante não é só fazer funcionar. Lembrem-se disso. Tem que funcionar de forma otimizada. Só sei que eu usei a entrada 0 e 1. Hoje tá. Não diria que está errado, Pedro, usar a 0 e a 1. É, mas idealmente falando, melhor evitar. Aqui no simulador não dá problema, mas fisicamente, se você usar elas, pode gerar problema, entendeu? No simulador tá tranquilo, o simulador não gera esse tipo de erro, mas na vida real ali com o kit, se você usar a 0 e a 1, possivelmente te gere erros. Beleza? Aí faz
tem essa diferença no caso, né? Tá ok? Então, vamos fazer o intervalinho de 20 minutos aí, galera? Aí a gente volta às 10h10. Beleza? Então, vamos lá, pega o café, galera. Lembrem-se, agora já deu tempo de vocês se acostumarem. Peguem o café no intervalo e daí a gente volta daqui a pouco com o café. Fechou? Então, até daqui a pouquinho, galera.